Capítulo 2. O Rastro Frio. Parte 1. O estrategista e o guerreiro se separaram, mas a mente e o coração de sua missão permaneciam interligados. Enquanto Kael Thorne, movido pela adrenalina e pela raiva, aparatava para Florença, Elias Vane demorou apenas o tempo necessário para confirmar sua hipótese. De volta à sede bruxa na Itália, antes de seguir Kael, Elias se concentrou em decifrar o padrão dos roubos. O ladrão, Silas Theron, um nome que Elias já havia cruzado em arquivos antigos do Ministério Italiano, ligado a teorias radicais sobre o uso irrestrito de magia, não agia de forma aleatória. Ele seguia uma lista de ingredientes. Cada tomo roubado da seção restrita servia como um passo a passo para acessar a livraria Somersa. Faltava apenas a fórmula para desativar o selo. Usando seus conhecimentos de ocultismo e teoria da magia elemental, Elias previu a necessidade crítica de Silas, o Manual de Confinamento Elementar. Esse texto, quase mítico, continha as chaves para entender e, crucialmente, reverter feitiços de selamento tão antigos quanto a Runa de Confinamento de Veneza. Apenas esse livro permitiria a Silas desativar as defesas da biblioteca sem se autodestruir. Elias Vane, com a varinha pairando sobre um mapa mágico que se expandia sobre a mesa, murmurou para si mesmo: se o selo é de água, a quebra deve ser um contrafeitiço de terra, ou uma anulação precisa. Silas precisa da precisão, não da força. Elias rastreou o único exemplar conhecido e ainda não roubado, um códice raríssimo, guardado sobre múltiplos feitiços de proteção e ocultação em uma galeria secreta e particular em Florença. O mapa mágico tremeu, indicando um pico de magia de proteção no bairro de Oltrarno. A previsão de Elias era precisa. O ladrão estava a caminho. Ele aparatou. A Galeria Uffizi, embora mundialmente famosa entre trouxas, tinha inúmeras ramificações mágicas secretas escondidas nos seus arredores. A galeria que interessava a Elias era camuflada por um feitiço de ilusão ótica tão potente que os trouxas simplesmente viam um muro de tijolos. Elias encontrou Kael já no local. O grifinório não estava disfarçado. Ele estava escondido por um feitiço de desilusão mal lançado, mas eficaz, e escondido atrás de uma pilastra, com a varinha na mão e a respiração pesada. Kael parecia um tigre enjaulado, pronto para pular. Kael Thorne, com a voz baixa e tensa, sibilou: estou aqui há 20 minutos. Onde você estava? Preparando um ensaio sobre a arquitetura renascentista? Sinto cheiro de magia diferente. Cheiro de feitiço antigo, Elias. Ele está vindo. Elias ignorou a crítica. Ele aperfeiçoou o feitiço de desilusão de Kael com um movimento rápido e silencioso de sua varinha, tornando Kael verdadeiramente invisível. Depois, ele se escondeu em um nicho da parede, onde usou sua magia de forma mais sutil. Ele conjurou pequenos feitiços de alerta e feitiços de restrição nos acessos, preparando a armadilha. Sua estratégia era clara: prender Silas no local com o livro e só então confrontá-lo, garantindo que o conhecimento estivesse seguro. Elias Vane, com a precisão de um cirurgião, instruiu: o plano é contenção, Kael. Ele não pode fugir com este livro. Eu o prendo com uma série de feitiços de adesão e contenção no chão. Você entra por último para neutralizá-lo. Mantenha o fogo. O livro é prioridade. Kael assentiu, mas a impaciência em seus olhos dizia o contrário. Ele via a contenção como covardia. Ele via a luta como a única forma honrosa de terminar as coisas. O momento de silêncio opressor e tenso durou apenas mais alguns minutos, com o ar pesado de antecipação. Um movimento discreto, quase um deslizar, no canto sombrio da rua chamou a atenção aguçada dos detetives. Não era o estalo audível e brusco de uma aparatação. Era um caminhar calmo, metódico e deliberado, como se a figura soubesse perfeitamente que estava invisível, totalmente segura. O ladrão era o Dr. Silas Theron.
alto, magro e com uma aura de presunção acadêmica que beirava a insanidade. Ele vestia vestes de seda finas, mas seu rosto era severo e seus olhos, por trás de óculos de armação fina, eram brilhantes com obsessão. Silas não portava uma varinha tradicional. Ele segurava um artefato de madeira envelhecida, em forma de cajado. A madeira parecia de lei, escura e polida, e pulsava com uma energia mágica concentrada e muito antiga, o condutor da magia elemental. Silas parou em frente à parede de tijolos, uma fachada gasta e irregular que, no entanto, escondia perfeitamente a entrada. Ele ergueu o artefato, um objeto de madeira de lei polida e metal escurecido, e a ponta começou a brilhar com uma luz esverdeada e fantasmagórica, a cor saturada e profunda da água do mar em grandes profundidades. Sem dizer uma palavra, Silas ativou o artefato. A magia que irradiava era silenciosa, implacável e profunda, uma força de sucção invisível. Era o feitiço de chamado avançado que Elias havia previsto, preciso e energeticamente oneroso. A parede de tijolos tremeu levemente, não por impacto destrutivo, mas por uma sutil e irresistível força de atração, como se o próprio espaço estivesse se curvando. O alvo de Silas era a câmara de proteção mais interna, selada por múltiplas camadas de encantamentos ancestrais. Os detetives, tensos e ocultos, podiam ouvir o arrastar metálico e o rangido agudo de feitiços de proteção antigos e complexos sendo contornados e desativados. O livro, o Manual de Confinamento Elementar, de capa negra e grossa, começou a levitar lentamente para fora da parede, emergindo centímetro por centímetro como se puxado por um ímã invisível e irresistível. A tensão atingiu um ponto insuportável e cortante. Silas Terronach estava a um passo de conseguir o último tomo, seus músculos tensos de expectativa e triunfo contido. Elias Vane, escondido atrás da pilha de caixotes de madeira, moveu sua varinha, a ponta apontando firmemente para o alvo. Ele estava pronto para lançar a série de feitiços de adesão e contenção, magias de precisão e imobilização que prenderiam Silas ao chão, envolvendo-o em cordas mágicas sem danificar o livro. Ele visou os pés do alvo e o artefato de madeira simultaneamente. A chave era a precisão cirúrgica e a velocidade controlada. Elias Vane sussurrou para Kael com uma voz baixa e urgente que mal vibrava no ar. Agora, os feitiços de contenção, Kael, no chão, rápido, mas com precisão absoluta. Kael Thorne não ouviu a ordem com clareza devido ao ruído em sua própria mente, ou optou por ignorá-la. Ele viu o livro flutuando, a satisfação contida e a arrogância no rosto de Silas e a chance de um inimigo em combate aberto. O instinto grifinório, o desejo impulsivo de proteger Elias e a necessidade imediata e gritante de ação superaram a lógica. Kael não queria a contenção demorada e técnica, ele queria a neutralização imediata. Ele acreditava que o tempo gasto com feitiços de contenção seria a janela de oportunidade mínima que Silas precisaria para escapar. Kael saiu do seu esconderijo com um rugido abafado, quase um grunhido de guerra. Kael Thorne, ignorando o plano tático e a ordem direta, disparou com força total e voz alta. Estupefaça! O feitiço foi lançado com potência máxima e intenção absoluta, um raio de luz vermelha, pura e intensamente brilhante que rasgou o ar com um zumbido ameaçador. O elemento surpresa estava agora definitivamente perdido, evaporado no brilho escarlate. O estupefaça atingiu a barreira sutil, quase transparente de Silas, uma fina película defensiva que se desintegrou em um estilhaçar silencioso de energia no impacto. Silas Theron, movido por anos de treinamento e instinto de sobrevivência, desviou bruscamente, curvando o corpo para trás por uma fração de segundo. No entanto, o choque vibrante e violento da interrupção, mesmo que a barreira tenha absorvido o pior da força, fez com que ele perdesse o aperto firme no manual de confinamento elementar. O livro, de capa grossa e encadernação antiga, escorregou de seus dedos e caiu no chão de pedra com um baque surdo, mas seguro,
o som abafado ecoando brevemente no silêncio que se seguiu ao ataque. O duelo havia começado. Elias Vane, sua frustração e fúria fria contidas em um único xingamento silencioso, viu seu plano desmoronar. Agora, Silas Theron estava em alerta total e pronto para o combate. Ele havia trocado a contenção pela batalha. Elias só podia reagir. O confronto, que deveria ter sido uma prisão rápida, tornou-se um duelo aberto nos telhados de Florença. O Dr. Silas Theron, com um sorriso de escárnio no rosto, ergueu o artefato de madeira envelhecida para se defender do próximo ataque. Ele não parecia surpreso, mas sim entediado com a previsibilidade do ataque frontal. Capítulo 2. O Rastro Frio. Parte 2. A ordem impulsiva de Kael Thorne, uma decisão tomada no calor do momento e ignorando a contenção fria de Elias Vane, havia rompido o frágil plano tático como vidro estilhaçado. O feitiço de estupefaça, um relâmpago rubro mal direcionado, não tocou a capa escura de Silas Theron, mas ecoou pelo vale noturno como um tiro de largada. Não era apenas um ataque, era uma declaração de guerra aberta, uma renúncia à discrição. O silêncio velado da noite florentina, que antes permitia apenas o sussurro frio do vento entre os campanários, foi subitamente rasgado. A primeira onda sonora foi o estalo agudo dos feitiços sendo conjurados e dissipados. Logo depois veio o eco amplificado dos passos e saltos nas telhas de terracota vermelha, escorregadias pelo orvalho frio e que agora serviam de palco para um duelo de vida ou morte. Era um balé mortal a uma altura vertiginosa onde a queda significava mais do que a morte, significava a derrota. Silas Theron, o acadêmico renegado, enfrentou a imprudência de Kael com uma frieza calculada que beirava o tédio. Seus olhos, que refletiam a pálida luz da lua, estreitaram-se não de raiva, mas de uma leve irritação intelectual. Ele não perdeu um microsegundo atacando Kael diretamente, pois entendia a natureza do seu oponente, força bruta e reflexos rápidos. Ele precisava, primeiro, roubar-lhe a base. Em vez de um feitiço direto, Silas utilizou a magia elemental da terra que canalizava através do seu artefato de madeira envelhecida. O artefato, um cajado esculpido com runas quase invisíveis e com a textura de um osso antigo, vibrou com uma energia verde escura quase imperceptível. Silas Theron, permitindo-se um sorriso de escárnio lento e frio que apenas a lua podia iluminar, observou a postura combativa de Kael. A previsibilidade dos grifinórios não é Thorne, tão barulhentos, tão limitados em sua abordagem. Nunca pensam em roubar a base do oponente. O chão sob os pés de Kael Thorne não explodiu em terra e pó, mas tremeu com uma vibração sutil e profunda, como se o próprio edifício estivesse com náuseas. Silas não conjurou uma explosão, em vez disso, lançou um feitiço sutil mas desorientava. Uma redução de gravidade localizada e flutuante, concentrada na área da fachada da galeria onde Kael se apoiava. De repente, a estabilidade sólida de Kael se desintegrou. O solo de telha sobre bota se tornou elástico e traiçoeiro. As articulações dos joelhos falharam em encontrar resistência firme, e ele foi forçado a se mover com saltos desajeitados, quase caindo a cada passo sobre as superfícies escorregadias. Não era como flutuar, era como andar em uma poça de óleo invisível com um peso reduzido. O duelo se transformou em algo aéreo, desequilibrado e perigosamente cinético. Kael, lutando contra a própria atração da Terra que o puxava de forma inconsistente, precisou usar sua agilidade natural de um duelista treinado e o puro instinto de guerreiro para evitar ser arremessado daquela altura considerável. A cada passo, o corpo de Kael gritava por um ponto de apoio que não existia. Kael, sentindo a frustração crescente ferver em seu peito, exalou a raiva na forma de sua especialidade, a força bruta, inquestionável e destrutiva. Ele lançou uma implacável série de feitiços ofensivos puros. Kael Thorne, equilibrando-se em um salto perigoso sobre um beiral escorregadio que oferecia pouca segurança, gritou sua intenção em meio à escuridão.
Maldição de esmagamento! Queime! Lacero! Os feitiços de Kael, raios roxos e vermelhos, densos e com a intenção clara de desmembrar e destruir o alvo, cortavam o ar com um som de rasgo. Silas mal se movia de sua posição vantajosa. Ele utilizava seu artefato para criar barreiras fluidas e opacas de magia elemental da água, que se condensavam no ar com a transparência do gelo antes de se tornarem visíveis. As barreiras de água absorviam o choque brutal dos feitiços de Kael, agindo como um escudo invisível e dinâmico que redistribuía a energia. Ao invés de explodir, a água apenas se dissipava em uma névoa fina e silenciosa, sem deixar rastros visíveis, além de um aroma fraco de chuva fria. A magia de Silas era economicamente eficiente, a de Kael, visceralmente destrutiva e dispendiosa em energia. Silas Theron, com a cabeça inclinada em desprezo enquanto um lácero errou por centímetros e desintegrou um pedaço da estátua de um cupido próxima, deixando um buraco fumegante na pedra, zombou. Você desperdiça sua magia com a raiva, Thorn. É um dreno de energia. Eu a uso para preservar e desviar. Tão ineficiente, tão infantil. Silas então contra-atacou, não com maldições de destruição, mas com ataques de pressão invisíveis, feitiços de água silenciosos e focalizados. Eles eram como lanças de água supercompressiva, que visavam o peito, as costelas e os membros de Kael, tentando forçá-lo a cair ou, pior, sufocá-lo ao comprimir seus pulmões. Kael desviou por puro reflexo, sentindo a pontada gelada da pressão mágica cortando o ar perto de seu rosto, deixando um rastro de ar frio. Neste momento de desvantagem crítica, Elias Vane finalmente interveio no combate, não como um atacante impulsivo, mas como um estrategista frio e implacável. Ele estava furioso com a imprudência de Kael, que havia revelado a posição e precipitado a crise, mas sua fúria era fria, canalizada para a lógica e a estratégia. Ele sabia que o ataque direto de Kael, por mais poderoso que fosse, seria facilmente neutralizado pela magia elemental defensiva de Silas. Elias precisava desequilibrar a fundação tática de Silas para que Kael pudesse de fato acertar um golpe. Elias se posicionou em um ângulo oblíquo ao duelo, tomando cuidado para não entrar na zona de redução de gravidade. Ele não mirou em Silas, mas nos seus arredores imediatos e no chão sob seus pés. Elias Vane, com a varinha movendo-se em padrões complexos e rápidos de traços circulares e ângulos agudos, ordenou com uma voz que cortou o barulho dos feitiços. Kael, mantenha o foco estritamente na defesa. Desvie, force-o a criar barreiras. Deixe o ataque tático comigo. Elias começou a lançar feitiços de contenção e magia de desvio tática. Ele conjurou feitiços de adesão invisíveis, magias pegajosas e persistentes, diretamente nos sapatos de couro de Silas, tentando prender o renegado ao telhado. Simultaneamente, ele usou feitiços de desvio sônicos e de ar ao redor do artefato de Silas, esperando perturbar o fluxo e a concentração da magia elemental que ele canalizava. A coordenação da dupla era a chave da sobrevivência. Silas, que facilmente desviava dos ataques brutos e unidimensionais de Kael, agora lutava contra a invisível teia tática e complexa que Elias tecia. Silas era forçado a dividir sua concentração, dedicando energia mágica para quebrar os selos de adesão que tentavam imobilizá-lo e, ao mesmo tempo, desviar da magia de desvio de Elias, que tornava seus próprios feitiços menos precisos. Esse desvio lhe custava tempo precioso para se defender do fogo pesado e incessante de Kael. Kael, percebendo que Elias estava cercando o alvo com eficiência silenciosa, usou sua força para lançar um ataque em cadeia mais rápido e variado. Era uma sinfonia perigosa e necessária. Kael no ataque frontal, esmagador, forçando Silas a se defender constantemente e gastar energia. Elias no cerco tático, criando a falha, a janela, a oportunidade de acerto. Eles confiavam um no outro com a vida. Elias salvava Kael da autodestruição impulsiva e Kael salvava Elias do isolamento tático que o tornaria um alvo fácil.
Silas Theron, pela primeira vez no duelo, demonstrou uma ponta de irritação genuína. A magia elemental defensiva e fluida não era um páreo fácil para a complexa magia de contenção combinada dos dois ex-alunos de Dumbledore. A fachada de tédio de Silas rachou. Silas Theron, bufando com uma raiva controlada que fez a ponta de seu cajado brilhar mais intensamente, rosnou. 2 cães de guarda treinados por Dumbledore, tão previsíveis em sua coordenação, tão inconvenientes. Silas percebeu, com um lampejo frio de lógica, que a luta estava virando decisivamente contra ele. A contenção de Elias estava funcionando, e os feitiços de Kael, agora mais precisos devido à distração do alvo, estavam se tornando perigosamente próximos de acertá-lo. Mas a vitória no duelo nunca foi seu objetivo. O livro-chave, o Manual de Confinamento Elementar, estava no chão, a poucos metros de Kael, protegido por um feitiço de proteção e contenção lançado por Elias no início do confronto. Silas precisava do livro, não de uma vitória vazia. Com um rugido silencioso de fúria e foco, Silas canalizou uma quantidade colossal de energia mágica em seu artefato de madeira envelhecida. O cajado não apenas brilhou, ele pulsou com uma luz verde escura e venenosa, que parecia absorver a luz da lua. Em um ato de desespero tático e poder bruto, Silas conjurou uma névoa espessa, escura e enfeitiçada, que irrompeu do artefato como fumaça negra, engolindo todo o telhado e os 3 homens em segundos. Não era uma névoa comum. Era um feitiço de confundos de alto nível, mesclado com a magia elemental da água e do ar. Atacava os sentidos, a coordenação motora e o senso de localização espacial. Kael cambaleou e tossiu convulsivamente, sentindo sua mente nublar-se e girar violentamente. Sua visão se turvou em tons esverdeados e roxos, e seu senso de direção falhou completamente. Elias, embora mais resistente à magia mental devido ao treinamento em oculumência, sentiu o efeito desorientador e desestabilizador da névoa, que era mais que mágica, era física. Silas aproveitou a cobertura. Enquanto a névoa confundia e paralisava a dupla, ele realizou um feitiço de atração rápida e focalizada no Manual de Confinamento Elementar. O livro, rompendo o selo de proteção de Elias com um estalo seco de energia mágica, voou em sua direção. Com um tomo antigo e encadernado em mãos, Silas soltou um estalo ensurdecedor de aparatação, um som que parecia rasgar o próprio tecido do ar, desaparecendo no meio da confusão e escuridão da névoa. Quando a névoa elementar começou a se dissipar lentamente, Kael estava curvado, tossindo pedaços de ar denso, as mãos agarradas à cabeça latejante, o corpo dolorido pela instabilidade. O artefato de madeira envelhecida havia sumido. Silas Theron e o Manual de Confinamento Elementar tinham se ido. Kael Thorne, esmurrando as telhas vermelhas com o punho fechado em uma explosão de fúria autodirigida e frustração, explodiu. Ele fugiu. Maldição! Eu o tinha. Se você tivesse me deixado usar o reducto quando o pedi, Elias. A sua cautela nos custou a chave. Elias não respondeu à explosão irada de Kael. Ele ignorou o insulto e a própria frustração pela falha do plano. Sua mente estava apenas na análise da informação residual. Elias Vane, com a varinha erguida, estava varrendo o ar com um feitiço de rastreamento de traço rápido e focado, absorvendo os resíduos mágicos que o Confundus não havia conseguido apagar. Elias Vane, com a voz baixa, tensa e perigosamente calma, concluiu. Silas não buscou a vitória, Kael. Ele buscou a chave. Ele usou a aparatação para se afastar rapidamente, mas sinto o resíduo da magia elemental misturado ao seu trajeto. Ele está voltando para o local de onde a magia foi roubada, o ponto de origem. O objetivo final foi alcançado por ele. O olhar cinzento de Elias se fixou friamente em Kael, comunicando a gravidade esmagadora da situação sem uma única palavra de repreensão. Elias Vane continuou. Só vai se tornando mais urgente e baixa. Silas Theron tem agora o Manual de Confinamento Elementar. Ele tem a fórmula exata para desativar o selo protetor da Livraria Somersa. Não vamos pegá-lo aqui. Vamos encontrá-lo onde ele deve estar agora. Kael Thorne, finalmente compreendendo a dimensão catastrófica da derrota e o real significado do livro em mãos de Silas, apertou os lábios com tanta força que ficaram brancos.
Sua impulsividade havia ironicamente salvo Elias de um possível ataque alimentar surpresa, mas custou-lhes a captura de Silas e a perda do tomo final. Kyle Thorne, olhando para o horizonte escuro em direção ao leste, onde as primeiras luzes da manhã ameaçavam surgir, sussurrou a palavra com a resignação de um guerreiro derrotado. Veneza. Vamos, Elias, antes que ele afunde a cidade com o que quer que esteja lá embaixo. O próximo destino, úmido e traiçoeiro, estava traçado. Eles iriam de volta para o coração de água da Itália, onde a magia ancestral e terrível esperava ser liberada.